Bem, boa noite a todos. Vamos dar início na nossa reunião. Vou pegar uma página aqui para a gente ver. Limpe frequentemente o seu armário interior. Um sábio professor, observando que entre os alunos havia muita rivalidade, resolveu fazer uma inovação. Pediu-lhes que trouxessem para a aula algumas batatas e colocassem nelas nomes de pessoas das quais guardavam algum tipo de ressentimento. Por fim, pediu aos alunos que carregassem essas batatas na bolsa por 2 semanas, observando o que aconteceria. Passada a semana, todos já reclamavam do peso de suas bolsas por causa das batatas. Após 2 semanas, os alunos pediram ao professor que lhes permitisse livrarem-se delas, pois além de pesadas e incômodas, exalavam também um cheiro desagradável, já entrando em estado de putrefação. Foi quando o professor concluiu seu ensinamento dizendo: carregar mágoas e ressentimentos é como carregar batatas. Com o tempo, tornam-se pesados, incômodos e depois chegam até a exalar mau cheiro. Então vamos arrumar o armário interior, né? Retirando essas batatas, lembrar que o ressentimento, as mágoas, as raivas, né? São as batatas que a gente, são comparadas, né? As batatas. Então é uma experiência eu achei muito legal, porque ele mostrou na prática, né? O que é que a gente carrega dentro de si. Às vezes a gente carrega doenças, raivas, desentendimentos por anos, né? Já passou até do prazo de validade de você sentir raiva da pessoa e você continua alimentando, né? Eu falo que é ruminando, alimentando, né? Aquele ódio, aquele ressentimento. Então, foi depois de 2 semanas, olha, 15 dias depois, a batata já estava cheirando mal. Água em 1 ano, 2, 3. Imagina 2 anos, 3 anos, que o pessoal... Nossa, tem gente que fica uma vida inteira carregando a raiva de alguém. Porque o outro fez uma coisinha que, se você for pensar, nem é significativo, né? Então, a lição de hoje está lembrando isso. Quando a gente ficar com raiva de alguém, vamos lembrar das batatas, né? É uma analogia boa, uma comparação boa de guardar, né? Bem, então, vamos acerenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao alto, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade maior, pedindo a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre e amigo, que possamos nessa noite aprender um pouco mais da doutrina espírita, da mediunidade, para que possamos no futuro aplicar esses conhecimentos na nossa educação mediúnica, no nosso trabalho com o nosso próximo. Que possamos estar todos com a mente aberta, recebendo, além dos conhecimentos que serão passados, também as intuições que os nossos amigos espirituais estarão passando para nós na noite de hoje. Pedimos, Senhor, que a nossa irmã Elza, que vai fazer a aula de hoje, seja bastante intuída, para que ela acrescente essas intuições no seu estudo dessa noite. Abençoa-nos o propósito e sê conosco, que assim seja. Você quer que escreva? Água?
Boa noite. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre um assunto que é do livro dos médiuns, mas que demanda mesmo uma boa conversa, uma boa reflexão. Nós estamos todos aqui juntos, uns fazendo um curso sobre mediunidade, outros reciclando, né? Já fizeram de outras vezes, e nós vamos estar falando sobre a influência moral do médium. Todo mundo prestou atenção na mensagem que a Leonora acabou de ler. E eu refletia aqui e disse assim: como a espiritualidade trabalha conosco, né? Como que a gente tem que estar atento ao que a espiritualidade nos diz. Ninguém combinou o texto que seria lido. E ela abriu, eu apliquei com ela, cuidado, vai fazer como eu na segunda, que começou a despencar as folhas aqui, né? Então ela abriu justamente naquela página e ela teve lendo, né, sobre as batatas. E vocês vão ver como que cabe bastante no nosso tema. Nós vamos iniciar então com uma pergunta do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Não precisava tanto, Leonora, me queria deixar só um copo de água, obrigada. Eu como cedendo. E vocês me desculpam, gente, porque hoje eu tô melhorzinho. Segunda-feira eu achava que nem hoje eu chegava aqui, tá bom? Então, da influência moral do médium. Então, a questão 226, né? A pergunta é a seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Essa é a pergunta, Kardec fazendo aos espíritos, né? Então os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo e depende do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Já aprendemos em outras oportunidades, em outras aulas aqui, que a mediunidade ela é orgânica. Então, ela faz parte do nosso organismo. Então, essa mediunidade, como diz Kardec, diz que todos nós somos mais ou menos médium, de acordo com, vamos dizer, que a gente vai adquirindo isso. Faz parte da nossa evolução física, isso faz parte do nosso organismo, porque ela é uma faculdade como a de ver, a de ouvir, né? De falar. Então, essa faculdade mediúnica, no futuro, vamos dizer assim, muito, né, lá para frente, ela vai ser tão natural como é hoje nós estarmos nos expressando através da fala, estarmos enxergando através da visão e ouvindo com os nossos ouvidos. Então, essa faculdades que hoje parece ser algo, vamos dizer assim, mágico, né? Tão miraculoso, que a gente não entende, não sabe de onde vem, isso nós estamos desenvolvendo hoje. Podemos ver lá para trás, né? Na época das cavernas, a gente mal enxergava, porque a gente não tinha aprendido a levantar a cabeça, tinha um medo da claridade, não abria muito nossos olhos. E falar, nós falávamos? A gente só emitia sons, né? E juntando esses sons, fomos aprendendo a falar. Depois nós fomos juntando vários símbolos e aprendemos a escrita. Não foi assim que aconteceu? Então a gente já não aprendeu na história que é desse jeito? A mediunidade é a mesma coisa. Eu quis dar essa entrada com vocês para vocês verem. Médium não depende da moral. Então, médium, qualquer ser que já tenha alcançado esse grau de desenvolvimento, ele pode estar exercendo a sua mediunidade. Posso dar uma entradinha também aqui para dizer para vocês que as outras coisas que nós fazemos, a psicofonia, a psicografia, a vidência, a clarividência, tantas outras coisas, todos, acho que já deu essa aula, né? Já. Da mediunidade. Então veja bem, isso é um dom que Deus coloca à nossa disposição. Então isso você é médium, você tem a sua mediunidade bem desenvolvida, você vai reencarnar e vai ter o dom da vidência.
Não importa se ele é bastante, né, tem uma moral elevada, ou se ele tem uma moral ainda pequena, precisando ser desenvolvida. Ficou claro? Acho que ficou, né? Então a gente vê que realmente não precisa, né? Então todos nós vamos ser médios. Então aqui depois ele diz para nós aqui, sempre se é dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça e um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? A gente também costuma fazer essas perguntas, não costuma? Fala assim, oxa vida, Deus dá asa para quem sabe voar. Por que essa mediunidade, por que não está com fulano, não está com Beltrano? Por que tem que ser com ele? Olha o estrago que ele está fazendo com a mediunidade. Está passando de novo a novelinha das duas, né? Do profeta, né? Então a gente vê que está fazendo um estrago com a mediunidade dele. É um tipo de médios que está com a moral bem abalada, né? Embora você vê quantos dons que ele tem da mediunidade, né? E quantos espíritos estão segurando por detrás para que ele não caia, né? Então a gente vê que essa queda vai depender do espírito reencarnante. Então, quando a gente nasce, vem com o dom da vidência, ou também vem só o dom da intuição, ou a psicofonia, ou a cura. Tem vários tipos de mediunidade que a gente já aprendeu aqui. Então, a gente vem com isso. Isso aí é um dom mediúnico. Tá? Então, deu para a gente ficar bem claro. Tudo bem? Então, ele diz para nós assim, que todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que os homens há privados delas. Poderia igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica aos malfeitores. Então, como a gente diz que a mediunidade, ela é orgânica. Não acabamos de falar isso? Então, o malfeitor enxerga tão bem quanto eu, quanto a Leonora, quanto qualquer uma que a gente enxerga. Né? O maledicente não fala igualmente, até gosta de falar bastante, tem um dom de oratória, não tem? Então você vê assim, né? Aquelas pessoas assim que enxergam longe, que nem precisa de óculos, né? Enxerga tudo, bastante detalhes de coisas, né? E são pessoas que a gente vê, são pessoas que só enxergam o mal, são pessoas que só falam o mal, né? Então tudo isso são malfeitores, são os maledicentes, são as pessoas com um moral bastante desequilibrado, não são? Mas eles têm a mediunidade. Por que vocês acham que Deus concede para essas pessoas um dom mediúnico? Para a sua evolução. E é interessante que se a gente for observar, geralmente o dom mediúnico vem ligado ao defeito que aquela pessoa tem. Vem ligado ao defeito. Ela precisa cuidar. Ela precisa se cuidar, ela precisa trabalhar, né, o seu defeito em benefício dos outros que estão à sua volta, em benefício dos espíritos encarnados e desencarnados, e dela. Ela precisa fazer esse trabalho. Então ela vem com essa missão para ser feita aqui. Agora, se ela não quer evoluir, se ela quer cair, ela vai continuar caindo. Tá? E não é Deus que está fazendo com que ela seja castigada. A gente costuma dizer assim também, que Deus tira, Deus põe, certo? A mediunidade de acordo com o prazer que seja da espiritualidade mais alta. Eles não fazem isso, eles não retiram. É bom lembrar que somos nós que perdemos o nosso dom mediúnico pelo mau uso. Deixa de existir espíritos para estar trabalhando conosco. Por quê? Porque eu fraquejei naquilo que eu deveria de fazer. Então a gente vê que a pergunta fica bem clara. Deus permite que seja dessa maneira para que a pessoa possa descobrir nela aquilo que não está de acordo, né, com a sua evolução espiritual e que ela vá buscar algo mais sadio para a sua vida e assim ela conseguir se libertar, né, daqueles problemas que afligem, vamos assim dizer, a sua aura espiritual. Tá? Eu gosto quando vocês perguntam, tá? Que vocês perguntam, que é pra gente não desandar aqui numa falação. Pode todo mundo colaborar, porque é legal.
Depois aqui ele diz para nós assim, que os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruir, sofrerão as consequências dessa falta? É uma pergunta também que a gente escuta há bastante tempo, tá? Se ele não se instrui, ele vai sofrer essas consequências? Deus vai castigá-lo por isso? Deus não castiga ninguém. Então ele Começa diz... por aí. Deus não castiga ninguém. E a pessoa tem que, você já falou mesmo, a pessoa tem que se esforçar para mudar aquela situação e querer evoluir. Eu vou dizer uma coisa que você falou assim, Deus não castiga. Eu concordo que Deus não castiga mesmo, né? Mas como nesse nosso aprendizado, na nossa evolução, a gente acha ainda que é castigo, né? Por isso que eles perguntam, será que vai ter esse castigo? Será que vai acontecer dessa maneira? Né? Então ele diz para nós assim, se delas fizerem mau uso, não serão punidos. Mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio de mais se esclarecerem ou não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Aqui a gente lembra de uma passagem, né, que a gente diz assim, a quem muito foi dado, muito será pedido, tá? Se nós temos a mediunidade, se nós temos consciência dela e nós não fazemos bom uso da mediunidade, vai ser pedido para mim conta. Quando eu chegar na espiritualidade maior, vão perguntar o que eu fiz desse talento que me foi depositado nas mãos. Você é uma ferramenta pronta e foi dada a você, vamos dizer, essa oportunidade de trabalho. Você pediu o dom da vidência. O que você fez com ela? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. Tá? Essa pessoa, ela vai ficar com peso com ela, porque ela vai se sentir punida até. Porque ela deveria ter trabalhado em benefício dos outros à sua volta e dela mesma, e ela nada fez, né? E quanto mais ainda ela acaba fazendo mau uso, aí sim as coisas ficam piores para ela. Quando você acaba trabalhando com a sua mediunidade de uma maneira que não está de conformidade com as leis morais, né? Beneficiando os seres que estão à nossa volta e trabalhando em seu benefício da sua evolução espiritual. Ser médium, né? Eu observo nesses anos todos de casa espírita que as pessoas acabam vendo a mediunidade como se fosse algo assim que tem que ser. Eu vou para a casa espírita, eu tenho que ser médium, eu quero entrar na sala mediúnica, eu quero dar comunicação com os espíritos, eu quero estar interagindo, como se entrar para dentro dessa sala aqui fosse fácil. É fácil, Márcia? A Márcia da frente. É fácil, Marcinha? Meu Deus. É fácil, querida? Eu esqueço o nome dela, Cláudia. É fácil, Cláudia? A Aurélia, é fácil? A gente que sabe, né? É difícil entrarmos por essa porta aqui e termos que levar em conta todas essas coisas. Nós, médios, brigamos conosco mesmo todos os dias de nossas vidas e principalmente quando entramos dentro daquela sala. A gente clama pela misericórdia divina para que o nosso pensamento se acalme, que a gente consiga marcar a besta que a gente tem dentro do nosso coração, lá na nossa mente, para a gente poder tentar entrar em contato com os trabalhadores espirituais da casa. Não é fácil, né? Muitos vão, como você acabou de dizer, de entrar ali, acha que, né, vai ser uma coisa extrasensorial, mas esquecem da responsabilidade que você vai ter com você mesmo duas vezes e o próximo. Porque você está exercendo uma benevolência com o próximo também. Você tem que estar em condições de ajudar e se ajudar. Para o médium ter consciência de que ele quer se ajudar, ele precisa fazer todas essas reflexões
do que é que vai no seu íntimo e o que ele quer de verdade. Às vezes tem médiums que vai com um trabalho mediúnico, certo? E tem um pensamento errado, como se ele viesse para a mesa mediúnica descarregar, sério, descarregar as suas energias. Estou pesado hoje. É mentira? Tô tão pesado hoje, gente, sabia? Depois, agora eu tô aliviada. Tá tudo com curso aqui, tudo ficou. Eu larguei tudo aqui. Quer dizer, eu pego as cacas lá de fora e trago e jogo na sala mediúnica os mentores que cuidem disso, certo? Eu venho com esse propósito para a casa espírita. Eu não venho com um propósito maior. Então, isso, gente. A gente tem que faz parte da nossa moral, tá? É vaidade, é orgulho, certo? É achar que a gente é melhor do que os outros. Então eu venho aqui, nossa gente, passei por tantos cantos hoje, passei não sei na onde, num bar, numa esquina, fulano que foi em casa, que fez isso. Nossa, mas eu não me aguento. Mas aqui chega a ser egoísmo, né? Lógico, é tudo dele. Tudo dele. Toda a sessão mediúnica é tudo minha e pronto, está tudo fazendo aqui. Não tem humildade de dizer assim, eu sou um instrumento imperfeito e que vim para cá fazer o exercício da caridade. Eu preciso vir fazer o exercício da caridade. Porque eu sentar ali, e isso para mim fazer o exercício da caridade, eu tenho que clamar a Deus pela misericórdia primeiro por mim mesma. Por quê? Porque eu não sei a quantas anda, certo? Porque de repente olham tudo boazinha, bonitinha, mas a quanto está o íntimo desse ser humano? A quanto que está? Agora, os espíritos, eles enxergam como que está o nosso íntimo. Eu posso falar bonito com todos os meus colegas, mas a quanto que eu estou, de que maneira que eu estou pensando até do outro que está aqui, do outro que está ali, certo? Ou no que eu deixei em casa, ou então, a hora que eu chegar em casa eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quer dizer, a gente fica tão atarentado e depois falamos assim, os espíritos não estavam de bem comigo hoje, não queriam falar comigo, não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo, eu acho que é o vizinho, eu acho que é meu colega. Gente, vamos orar, porque o trabalho está desequilibrado, eu não sei, estou sentindo uma coisa. Mas quem participa do trabalho mediúnico sabe que é assim que funciona. Para quem trabalha mediúnico, sabe que eu não estou falando, que eu não estou exagerando. É assim que funciona. Então eu costumo dizer assim, então ore primeiro por você, vamos orar primeiro por você, porque quem sabe ver o que vai vir aí, para a gente estar resolvendo, né? Então num grupo mediúnico precisa também que você tenha essa humildade, precisa fazer esse trabalho de humildade, de termos que dizer para o colega, gente, não estou bem, vim trabalhar, mas não estou bem. Leonora, você chega no serviço que você está gripado, você não fala para o pessoal que você está gripado, você não está boa? Tá? Quer dizer, todo mundo fica de alerta porque a Leonora não tá boa, não vamos xingar muito ela hoje, não vamos usar muito dela, vamos botar um pouquinho doente para ela lá, né? Um pouquinho bastante. Então, fica todo mundo com certo cuidado. Com o trabalho mediúnico, quando o médium tem a humildade de chegar e dizer, euzinha estou com problema, não vim, mas não estou bem, tá? Então, o grupo todo fica já de alerta com aquele médium para que ele seja cuidado pelo grupo. É a responsabilidade. Né? Então, isso ele é uma pessoa responsável e ele está trabalhando na humildade. Tá? Quero que vocês participem mais, tá bom? Então vamos lá adiante, que tem uma outra coisa que eu anotei aqui. O capítulo é grande, vou dar para vocês estudarem em casa, tá bom? Nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outros, né, de outrem. Muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros, a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que entretanto deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não o cega o amor próprio. Veja bem, então aqui nós somos instrumentos passivos. Os espíritos vêm
e traz para nós aquela mensagem, que é para o grupo todo, para aquelas pessoas que estão ali. Só que o médium, trabalhando a humildade, ele não pode esquecer de que ele precisa tirar a lição para ele. O mentor está dando uma mensagem que cabe para todo mundo para fazer. Agora, se ele for orgulhoso, ele acha que está com ele só, né? Veio por ele a mensagem, porque, nossa, o mentor veio e falou por mim, tá? Então, mas não foi para mim não. Eu acho que foi para a Silvia. A Silvia estava precisando de uma mensagem. Silvia, foi para você. Eu não, para mim não, porque eu sou boa, tá? O mentor veio por mim, tá? Falou por mim o mentor, então eu não estou precisando, precisa. Não, precisa só para as outras pessoas e para mim. Eu também preciso. O que foi que eu falei no início? Para a gente guardar bem esse capítulo aqui. Falei que nós precisamos do nosso dom mediúnico primeiro para o nosso desenvolvimento espiritual. Não foi isso que a gente falou? Então não vamos esquecer disso, tá? Então, se a mensagem veio, essa mensagem também é para mim. Se veio uma mensagem sobre maledicência, se eu sou uma pessoa que adora uma fofoquinha, e aí, o que foi que aconteceu? Você não me contou a última, né? E fico doida para aquele evento, estou conversando aqui, de repente, nossa, o que será que ela está falando ali? Então, se eu tenho esse problema comigo, a mensagem foi para todo mundo, eu tenho que lembrar que eu também. Ah, não, mas eu sou uma pessoa que eu quero ficar antenada com tudo. Não, não quero ficar antenada, eu quero saber mesmo o que está acontecendo no meu bairro, o que está sabendo dos meus vizinhos, tudo isso, né? É bem diferente, quer dizer, eu estou querendo tomar conta mesmo da vida do outro. Na família, o que está acontecendo? Pegou o telefone, você sabe o que aconteceu com fulano? E a gente se deleita com tudo isso. Então, eu é que estou precisando daquela mensagem que veio, né, para todo mundo, mas se eu me analisar, se eu for uma pessoa que eu esteja querendo evoluir moralmente, eu tomo aquela mensagem para mim e não para os outros. Tudo bem? Tá. Então, posso ir para frente? Posso, o vereador já começou a olhar no relógio. Por que permite, uma outra que eu anotei aqui, por que permite os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como médiuns, e que muito poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Então, agora a gente pode voltar e falar do menininho da novela lá, tá? Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. Daí, o servir-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Veja bem, gente, são espíritos, né, que têm um grande potencial, como o nosso, vamos dizer assim, lá, o artista lá, né, que está interpretando, mas que nós sabemos que existe médios mesmo com esse poder que esse nosso irmãozinho está interpretando. Então, o que acontece? Os espíritos permitem que eles façam coisas que induzam o erro. Volto a dizer que é para poder despertar neles, né, o aprendizado maior, ou por outras vezes, os espíritos superiores acabam chegando até eles para passar a mensagem, mas passam com uma certa repugnância de se aproximar desses nossos irmãos. A gente não gosta muito e costuma dizer que os espíritos acabam, se for muito necessária a mensagem, eles fazem uso desses tipos de médium para trazer até nós a mensagem. Mas diz aqui no livro dos médiuns que são raríssimas as vezes que isso acontece. Porque os homens precisam evoluir, nós precisamos nos moralizar. E se for fácil, né, através do dom mediúnico, os espíritos se pegam, vamos dizer, qualquer médium com a sua moral bastante desequilibrada, bem rebaixada, e dá a comunicação, não vai surtir tanto efeito nos homens,
Porque nós vamos dizer assim, ele está falando de algo e ele está fazendo outra coisa que não aquilo que ele está falando. Então, veja, então se os espíritos maiores forem estar fazendo uso a todo momento de médiuns dessa categoria, como que fica as verdades que precisam ser colocadas em práticas por nós aqui no planeta com uma firmeza de caráter? Fica confuso, né? Então, os espíritos, eles não vão ficar a todo momento, não tem tu, vai tu mesmo. Não, eles não vão fazer isso. Vai estar tomando um cuidado, só em raríssimas exceções é que vai vir as comunicações. Se for muito necessário, né? E assim mesmo, a gente, como diz assim, eles devem orar muito a Deus, porque aquele médium por onde veio a comunicação, que ele tire algum proveito dela, né? O que mais, gente, que vocês estão querendo ouvir que eu não falei sobre isso que a gente já teve repassando? E com isso a gente tem que tomar cuidado, gente, porque nessa situação o médium é uma presa facinha dos espíritos trevosos, espíritos enganadores, tá? É muito fácil esses médiuns com esse desequilíbrio moral e que se achegue até eles os pseudo-sábios, né? Aqueles que quer enganar mesmo, né? Que acaba diz que é o Chico Xavier, diz que é Bezerra de Menezes. Teve uma época aqui que teve um grupo de médiuns tão fanáticos que diziam que recebia mensagens de Maria de Nazaré, né? Até do próprio Jesus. Então o pessoal saiu por aí, né? Kardec e tantos outros, eles saem por aí dizendo, quando se estuda a mediunidade com critério mesmo, sabe, que fala, debruça, fala, não, quero estudar, isso, quando eu digo estudar, gente, não é a gente pegar e ler só não, lê para dar uma meditação, medita em cima daquilo que foi lido, para poder entender o que é que o Espírito da Verdade quis dizer no momento de responder para Kardec isso daqui. Então, o que é? Então eu medito em cima das coisas para que eu não caia em armadilhas. Então tem uma frase que é muito legal de ser dita também, quando a gente fala em armadilha, que diz assim, só lobos caem nas armadilhas de lobos. Então quando você está precavida com o estudo, com essa reflexão que você faz cotidianamente, levanta, faz uma reflexão, pensa como que estão os seus problemas familiares, como que estão os seus problemas com os seus colegas da casa espírita, como que estão os seus problemas com os colegas do trabalho mediúnico, como que vai o seu trabalho, com o seu trabalho material que você desenvolve. Você faz uma reflexão geral da sua vida. E sem medo e sem ser hipócrita. Olha outra coisa que é ruim nas nossas tendências, né? A hipocrisia, admitir mesmo quais são os sentimentos que eu tenho em relação a esta ou aquela situação. Quando nós admitimos que nós temos ciúmes, que nós temos inveja, que nós somos maledicentes, que nós sentimos isso nos entristece, mas eu admiti para mim, e eu digo para o meu anjo guardião, e agora? Como que é que eu vou trabalhar essa situação? Então a gente costuma dizer que a prece é um santo, é um bendito medicamento para esse tipo de enfermidade. Mas eu posso buscar outros tipos de ajuda. Eu posso conversar com um amigo do qual eu tenha bastante confiança. Eu posso realmente conversar também com o grupo, com alguma pessoa de confiança do grupo, que necessariamente não precisa ser um doutrinador, né, um esclarecedor do grupo, não precisa. Pode ser com um colega do lado, né? Com aquele que tenha mais afinidade para ver por que é que eu estou com esse problema. Então, quando a gente admite essa situação, é mais fácil, eu deixo de ser hipócrita. Então, eu estou trabalhando esse mal em mim. Eu não me afasto do problema, eu convivo com o problema. Porque se eu afastar do problema, eu não resolvo. E se eu continuo convivendo com ele e querendo resolver o problema, eu resolvo.
É difícil, né? É difícil, mas não é impossível, desde que o ser que esteja fazendo isso, ele tenha colocado para ele mesmo que ele quer ser uma pessoa melhor. Eu já cansei de viver fora da luz, tá? Agora eu quero fazer parte da luz, mas para mim fazer parte da luz, eu tenho que estar admitindo essas coisas em mim. Nossa, mas até melhorar tudo? Não, Deus é tão magnânimo, é tão assim fantástico, né, nas coisas que Ele faz, que Ele permite que a gente, mesmo com o desejo sincero, Ele já permite que a gente conviva com a luz, porque eu convivendo com a luz, eu vou deixar que a luz tome conta do meu ser, porque se eu quero mudar e continuo permanecendo nas trevas, eu continuo impregnado pelas trevas. Então ele dá oportunidade para que eu passe para cá. Por isso, uma outra coisa, certo? Quando recebemos as pessoas para trabalho mediúnico, nós temos que observar a tendência daquele médium, porém eu tenho que fazer esse trabalho de caridade. Eu tenho que observar aquele problema dele, saber que ele tem esse problema e aos poucos eu vou trabalhando com esse médium, essa tendência dele, para que seja amenizada e ele observe que num conjunto todo não vale a pena aquela tendência. Ele começa a participar da luz. Não que sejam seres iluminados, estou falando a luz porque são pessoas que estão mais esclarecidas. A luz por quê? Porque ele está enxergando já de uma maneira diferenciada. Ele está usando na sua visão material o dom mediúnico que foi colocado em suas mãos. Quando na espiritualidade para chegar aqui para reencarnar. Não é difícil, volto a dizer que quando você tem um propósito, certo? A gente consegue executar esse propósito. A gente escuta também as pessoas falando em termos de propósito assim, que Deus tem um propósito para cada um de nós. Se Ele tem um propósito, colocou, então eu sei qual é o meu. Então se eu não desenvolvo é porque eu não quero. Então se eu quero, eu acabo desenvolvendo. Tudo bem? Acabou? Ninguém quer falar nada? É ruim porque eu não quero que fique parecendo que seja sermão, não, porque eu aqui estou com medo de chegar um cutucão eu mesmo, né? Qual o médium que se poderia qualificar, né, dizer para nós aqui de perfeito? Eu acho que nem. A gente fala assim, o Chico foi perfeito. Divaldo é perfeito. Não teve médium perfeito, né? Não tem um médium que seja perfeito. Ele fala perfeito, né? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra, né? Portanto, né, a gente pode diz que são um bom médium. Um bom médium, né? E além de tudo ele diz para nós assim, aqui ele diz que bons médiuns são raros. Olha, gente, olha quanto que nós precisamos de trabalhar em nosso benefício. E não é só o médium aqui da sala mediúnica, os médios do passe, os médios aqui da exposição de aula. O que a Leonora pediu a Jesus por mim? Que eu fosse intuída e que eu recebesse bem a intuição. Foi? Então, se não trabalhamos a nossa intuição do amigo que está aqui com a gente, o que acontece? Então nós temos que querer vir trazer o melhor, então para poder entrar em sintonia. Então nós temos que estar fazendo o melhor que eu tenho de mim, tá? Mas eu estou muito, mas muito distante, vamos dizer assim, de ser um bom médium, porque somos vaidosos, somos maledicentes, somos. É triste a gente falar, mas somos, certo? Em maior ou menor grau, mas somos. E isso nos entristece. Mas também nos fortalece quando a gente fala, daí eu quero, mas daqui a pouco eu já acabo com isso, e vai se esforçando todos os dias. Então veja bem, gente, são raros, né, os médios, né? O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, o melhor médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos ali junto com ele,
e ele deixa de ser enganado, como a gente falou aqui em cima, né? Que são presas fáceis de espíritos enganadores. A partir do momento em que eu, certo, tenho uma afinidade maior com os espíritos superiores, eles acabam desenvolvendo uma simpatia pela minha pessoa como médium. Então fica mais fácil, diz bem, eu vou lá com aquela médium, ou com aquele médium, que seja assim, porque ele não é preguiçoso. Eu vou com ele lá, danadinho mesmo, mas eu vou lá porque ele está se esforçando para ser uma pessoa melhor. Então eu sinto uma simpatia. A gente não faz isso no nosso convívio com os encarnados. A gente fala assim, mas fulaninho é danado. Não? Puxa vida, mas ele é tão prestativo. Ai, eu palma toda hora. Pediu, tá lá fazendo. Não tem? Essa pessoa é esforçada. Mas de repente sai dali, nossa, pinta e borda pra rua, bebe uma cachaceira, dá uns tapas na mulher, faz um diabo, um monte de coisa. Mas é uma pessoa prestativa. É uma pessoa que gosta, certo? De estar se envolvendo, vamos dizer assim, com a luz, né? Então, vamos dizer assim, vamos chegar a esse ponto, né? Mas se nós estamos naquela luta do qual eu acabei de falar, os espíritos simpatizam comigo e eu vou estar recebendo as mensagens dele, tá? Como médium aqui na casa, né? Se nós não temos a simpatia dos trabalhadores espirituais da casa, como que nós vamos receber deles a intuição para melhorarmos a nossa casa? Quando recebemos a intuição, somos intuídos para fazermos isso ou aquilo em benefício do que é melhor para casa, é porque eles viram em nós uma luta para que as coisas sejam melhores. Aí se aproximam, chegam e nos intuem naquilo que deve ser feito. E se nós estamos mais ou menos em sintonia com eles, a gente consegue pegar isso e colocarmos em prática. Não é assim que acontece? É dessa maneira. Então, isso é o esforço e trabalhar e continuar trabalhando quais são as nossas tendências nocivas. O que mais, gente? Então, ele fala para nós aqui, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração. Bem, antes de tudo eu acho assim, né, que para isso nós temos que estar na categoria de um bom médium. Temos que ser um bom médium para chegar. Ele diz para nós assim, querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias que elas não existam em nós. Gente, egoísmo e orgulho são duas chagas, né, que faz que a humanidade esteja nos dias de hoje como que está. Só que é outra coisa que nós não admitimos para nós, que nós temos orgulho e que nós somos egoístas, tá? A gente não permite de jeito nenhum isso daí. Eu egoísta? Não sou. Orgulho? De jeito nenhum. A gente se orgulha, gente, nossa, nem sei do que a gente acaba se orgulhando. Orgulho de uma coisa tão insignificante que depois, quando a gente consegue chegar num ponto mais adiante, a gente olha para trás e diz assim, o que eu fiz? E sabe, é interessante, que quando a gente tem coragem de passar em revista a nossa vida, né? Não precisa nem ser de um ano todo, já, agora, esse mês que passou, de passar em revista as coisas que a gente fez, tem coisas que nós nos envergonhamos. Da nossa existência toda, tem coisas que a gente chega e diz assim, se eu tivesse tempo, hoje eu não faria aquilo que eu fiz. Só que o que precisa ser entendido, que sempre é tempo para a gente melhorar, sempre. Então, como a gente está falando para médium, para pessoas que têm algum tipo de mediunidade, ou estão querendo vir a desenvolver a sua mediunidade, que queiram estar trabalhando. Veja assim, então quando eu já cheguei, olhar lá para trás e dizer assim, por que eu estive caída nesse erro? E hoje, o que eu faço? Hoje é hoje.
Todos os dias é um dia de recomeçar. Todos os dias eu posso fazer diferente. Tá? Hoje eu posso ser diferente do que eu fui ontem. E com certeza amanhã eu serei diferente do que eu estou sendo hoje. Basta que eu queira fazer isso. Então, eu olhar para trás e dizer assim, mas com tudo isso que eu fiz, hoje a mediunidade está despertando em mim. Hoje o desejo do trabalho está despertando na minha pessoa. Não tenho capacidade para isso. Tenho sim. Eu tenho sim capacidade para isso, porque o momento do chamado foi aquele. A minha consciência, naquele exato momento, despertou e disse assim, vai trabalhar. Volto a lembrar de novo dos trabalhadores na praça. Por que vocês estão até aqui agora? Ninguém me chamou, então eu chamo vocês agora e vá trabalhar. Tá? Oferecer o trabalho. Então, quando, vamos dizer assim, o divino, né, o nosso Pai eterno, toda essa pleidade de espíritos maiores, chega e diz assim, está na hora, pode fazer que agora vocês vão conseguir. Vai, gente, nós não podemos desperdiçar a oportunidade que está sendo oferecida para nós. A gente precisa buscar essa oportunidade e trazer. Não ficarmos dizendo, mas lá atrás, quem foi que aconteceu? Ou então outros vêm e dizem para você assim, fulano era isso, e agora você está fazendo isso bem. Agora é um outro momento da minha vida. Eu decidi por esse caminho. Se você se sente feliz, você fica aí, porque eu resolvi ficar do lado de cá. Nós precisamos então também ter coragem de estarmos falando para o outro que eu quero participar desse lado de cá. Eu tenho que me fazer aceita do lado de cá. Tá? Então, esse egoísmo e esse orgulho, a gente precisa deixar ele de fora. Isso aqui não vai levar a nada e eu preciso receber as mensagens gloriosas dos Espíritos através de eu estar tirando de mim essas tendências. Tem que dar tempo. O corpo agora. Se o médium do ponto de vista da execução não passa de um instrumento, vou prestar atenção aqui, exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Tá? Então, prestar atenção, né? Então, esse espírito, espírito médium encarnado e o espírito desencarnado exerce essa atração. Então, com quem que eu estou andando? Quais são as companhias que eu estou com elas todos os dias? Fala. Eu tenho uma dúvida, nem sei se seria a hora exata. Pode perguntar. A proposta da aula talvez não seja essa. Eu queria que você falasse se isso existe e se realmente é mediunidade. Uma vez a gente estava num grupo de amigos, assim, a gente foi para São José passear no shopping lá e tal. Aí ligamos para alguns outros amigos, eles estavam num churrasco. Aí resolvemos aparecer lá no churrasco, mas a gente nem, na verdade, não pouco nem convidado, parecia que coincidiu da gente estar em São José. Aí chegamos, na hora que a gente estava chegando no churrasco, estava o pessoal meio com a cara meio assustado, assim, não sei, a gente estava entrando assim, na varanda. Daí eles falaram que estava, uma pessoa que eu nem conhecia, aliás, estava lá tendo uns comportamentos meio diferentes lá, falando uma besteira. Eu não sei se foi por causa de estar alcoolizado, mas a impressão que deu é que aconteceu alguma coisa, um fenômeno lá que estava acontecendo. Eu queria saber se isso existe, né? Não foi um fenômeno positivo, foi um fenômeno negativo. Se isso existe, e se isso que aconteceu com essa pessoa que eu nem vi quem era, isso é mediunidade, de fato, tem acontecido alguma coisa com ele. Mas... A gente falou no início que a mediunidade ela é orgânica, né? Essa pessoa, ela, de repente, ela pode
ter um grau de mediunidade já de uma certa maneira desenvolvido e não ter percebido. Vale lembrar também que o álcool, Leonora, me ajuda, né? Que você lida muito com narcótico, tudo isso. Então, o álcool faz com que a pessoa também tenha esse estado de consciência alterado. Porque a mediunidade, vocês tiveram aula, que a gente fica um pouco com a consciência, né? Fica meio alterado, tá? O álcool produz isso, tá? O álcool produz. Só que quais são os espíritos que estavam à volta, vamos dizer ali, com essa pessoa alcoolizada e tantos outros? Não, eu desconheci. Né? Então, isso pode acontecer. Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece e é comum acontecer em meios assim. Às vezes são brigas que são do nada que acontece, que ninguém tem explicação e que foram induzidos. Entre amigos, às vezes estão crescendo ali junto. Por quê? Principalmente porque são. Quando existe, por exemplo, assim, numa família onde a mediunidade é muito aflorada, a bebida é um problema. A bebida é um problema. Fala, meu filho. Isso já aconteceu com meu primo. Meu primo, ele não é de igreja, não é nada. Ele bebe mesmo. E quando aconteceu isso com meu primo, ele também ficou muito alterado, bateu com todo mundo. Com todo mundo. Sorte que o meu irmão, ele é muito católico. Ele tem muita fé. Ele pediu pelos espíritos, ele olhou o espírito que tinha no quarto dele, ele falou assim: meu Deus, me ajuda. Na mesma hora, ele colocou a mão no meu primo, meu primo desbundou. Desbundou de maneira no mesmo quarto. Ele acordou, ele não sabia o que ele tinha falado, a namorada dele estava tudo machucado, eu também estava machucado, porque ele bateu em todo mundo, ele não sabia de nada que aconteceu. Isso, gente, acontece muito. Hoje eu tenho um irmão e hoje ele não tem mais esse problema. Eu moro pra cá e minha mãe, na época encarnada ainda, lá no Secap. Tocava o telefone e era assim: Elza, vem aqui que o seu irmão tá possesso. Porque a minha mãe, como mãe, com virtudes muito boas e também com poder de oração, mas eu acho que ela ficava com vontade de dar era no meu irmão, tá, com o problema da bebida, né? E acontecia que tinha que ir lá e olha, era suado, certo? Porque sem contar, porque daí junto o espírito, junto com ele, que não é que já é uma porção de espíritos, né? Essa afinidade que está ali, aquele monte, que está querendo sugar tudo aquele álcool que está ali. E o médium também com a sua moralzinha. Influenciação dos espíritos. Nossa, é muito grande. Fala. E na hora que ele estava bem alterado, eu senti os 3 negativos. E ele veio por cima de mim. Ele queria me pegar. Aí já juntou todo mundo, meu irmão, meus primos, tudo. Eu disse: para com isso, eu sou a prima. Então, e veja bem, quando acontecer isso, certo? Não adianta ir doutrinar, não adianta amarrar, bater, não faça, não. É o que o seu irmão fez, a oração. Olha no fulano, faz a oração para ele, pronto. Gente, a oração, meu Deus, não tem como. É o que tem, nós vamos estar falando sobre isso quando a gente estiver terminando o nosso curso. A oração, gente, é maravilhosa, ela tem uma ação que não tem nem como a gente classificar e a gente esquece. Nós mesmos que conhecemos, que trabalhamos, a gente acaba esquecendo depois de uma precezinha rápida e fala: nossa, mas não é que estava tão fácil, foi a prece. Eu fiz a prece, eu entrei em sintonia com quem? É igual a prece que o irmão dela fez, foi singela de coração. Não, mas é a fé, eu acredito no bem maior. Eu fiz uma prece, eu entrei em sintonia com eles, né? Porque daí ele fala aqui para nós assim, tá? Já dissemos, os médios são apenas como tais, só muito secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante.
Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Então, quando eles querem fazer com que aconteça, eles agem sobre nós, tanto os espíritos benfeitores quanto os espíritos malfeitores, né? Mas assim, como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo. Então, se nós temos a moral desequilibrada, certo? Nós vamos interferir na comunicação dos espíritos. Então, eu não posso reclamar também se eu não tenho comunicação de espíritos mais elevados, né? Então, gente, em geral, né, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das pleidades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios numa palavra. Eles não vão estar pegando qualquer um, eles vão querer só que estão melhor. Se não tem, às vezes num grupo mediúnico, né, quando o médium está mais apto a dar comunicação de mentores mais elevados, é porque aquela pessoa ela está preocupada com o trabalho, aquela pessoa está direcionada para aquilo. Não é que ela não tenha uma faculdade mediúnica desenvolvida, ela tem, mas também precisa ver qual é o grau de simpatia que ela está exercendo sobre os espíritos protetores de maior grau, vamos dizer, participando daquele grupo de trabalho. A gente precisa fazer isso. E isso, gente, não pode ser sinal de inveja e de ciúmes entre o grupo. Faça a sua parte. Atraia para perto de você espíritos simpáticos à sua pessoa e que queira trazer as mensagens mais agradáveis para o ambiente. Então faça você a sua parte, comunique-se com eles, deixe, vamos dizer assim, as suas vibrações alcançar esses outros espíritos que com certeza estão querendo falar e que a gente não está abrindo a porta para eles. Então eu faço isso moralizando a minha pessoa. Nós estamos muito preocupados, principalmente nos dias de hoje, em moralizarmos o outro. E estamos nos esquecendo de trazermos essa moral para dentro de nossas vidas. Trazermos essa moral para dentro do campo vibracional nosso. É o meu que eu preciso limpar. Como que foi que a Leonora falou? Quando ela, lendo ali, as batatas estavam mal cheirosas dentro da bolsa, não é verdade? Então, por que foi? Eu só tenho no meu pensamento coisas negativas em relação ao meu semelhante, a meus filhos, aos meus amigos. Quando eu começo a ter pensamentos bons, eu vou atrair espíritos bons. Se eu busco a paz, se eu busco a harmonia para minha família, eu vou atrair para perto de mim um espírito amigo que vai trazer uma mensagem para todas as outras pessoas relacionada à família, mas que vai servir para mim, porque ele encontrou na minha pessoa um desejo sincero de trazer equilíbrio e paz para a família. Então, a gente quando faz esse trabalho íntimo, nós conseguimos interagir com os bons espíritos. E dessa maneira, eu deixo de lado os espíritos malfeitores e faço também com que eles aprendam. Se eu estive aqui, nas trevas, eu decidi que eu quero participar da luz com todos os meus defeitos, eu estou me clareando e emanando um pouco de luz para esses que estão do lado de cá, através da minha modificação, que eles vão estar me observando e eles podem perceber, não, ela está buscando a melhora íntima. Então, vocês perceberam como que é o aprendizado do médium? Isso eu falo que é com todos os seres, né? Mas principalmente do médium, porque o médium é uma antena viva. Ele está
constantemente está pegando para tudo quanto é lado. Então, se ele está pegando isso, ele precisa estar emitindo também dele coisas boas. Não foi assim que tem a interferência do médium, quando os espíritos querem falar conosco? Então, se eu não deixo essa interferência ser negativa, eu estou pegando, né, estou emitindo e estou trazendo para mim pensamentos bons. Não é verdade? Então, deixa eu ver se tem aqui. Então, aqui diz para nós aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado com os espíritos cínicos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquelas mensagens que quando a gente está ouvindo ou que passa por nós, sabe aquelas mensagens jocosas, aquelas coisas assim que depois você para e vê assim, nossa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Refletirmos em cima disso. O médium tem que ter coragem de refletir em cima da mensagem que passou por ele e tem que ter a humildade de ouvir o que o outro. Não, olha, eu não concordo com o que esse espírito falou. Ah, mas ele é um mentor. Gente, nós damos nome de mentor para todos os espíritos que se comunicam fora da hora dos nossos trabalhos obsessivos. Não podemos dizer que são todos mentores. São trabalhadores, como eu, como a Leonora, como a Márcia, sabe? Todos nós somos trabalhadores e todos nós temos nossos defeitos. Eles também têm o deles, certo? E se eles vêm falar, nós temos que ter coragem de discutirmos as comunicações que vocês já teve aula aqui, que vocês já viram sobre isso. Então, temos que ter coragem. E o médium tem que ter a humildade de ver que não é dele que está falando, e sim da comunicação. Certo? Porque daí ele vai estar trabalhando a humildade. Vai estar deixando a vaidade de lado, deixando o egoísmo, certo? Aquele milímetro terrível. Não. Que isso? Ele falou, não é porque ele falou, está certo. Não está certo. Gente, nós temos que ter coragem de questionarmos até o próprio mentor mais elevado aqui. Vamos dizer, se ele chegar aqui na casa. Se eu não concordar com o que ele está falando, posso e devo conversar, porque eu preciso, porque é conversando que nós tiramos as nossas dúvidas. Então nós precisamos conversar. Então, como a mediunidade é uma faculdade inerente a todo ser humano e que muito, muito lá para frente vai ser como ver, como ouvir e como falar, eu preciso estar fazendo hoje já que ela seja de boa qualidade. Não concorda? Então, que ela seja de boa qualidade. Então, diz assim para nós aqui: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, né? Então, isso aqui é muito também sentido. Então, é melhor que eu deixe para trás tudo aquilo que não serve, tá? Ah, tudo isso aqui é verdade? Não, mas então, esse aqui eu não estou entendendo, eu prefiro ficar só com um. Porque essa não vai ser motivo de queda, certo? Então, gente, quando a gente fala sobre moral, né, e principalmente com os médiuns, é de uma maneira assim, ela acaba ficando, às vezes, um pouco pesada. E a gente também faz várias perguntas para nós mesmos. O que fazer para me ser médium? Certo? É ter coragem de olhar para dentro de si e dizer para Deus: errei, não quero errar mais. Senhor, tende misericórdia, aceite-me na luz dessa caminhada, que eu sei que é uma jornada árdua, porém eu quero fazer parte dessa jornada. E segundo passo, certo? Fazer com que isso venha valer a pena para os espíritos que me aceitaram e para mim mesmo, que não seja uma perda de tempo. De que maneira também eu posso fazer isso? Buscando ser correto nas minhas atitudes, nas minhas ações, procurando vigiar os meus pensamentos, procurando ser útil aos meus semelhantes encarnados que estão à minha volta, para que eu possa ser útil aos desencarnados, ver que nós somos meramente um instrumento dos espíritos que só tem comunicação quando eles permitem, quando eles se chegam até nós, certo? Quando eles querem se comunicar. Não é que eu me comunico com os espíritos a hora que eu quero, mentira, são eles que se comunicam conosco,
certo? Eu evoco. Agora, eu preciso ver se eles vêm até mim, se é permitido que eles venham até mim. Então, quanto mais eu trabalhar a minha moral, quanto mais eu buscar conhecimento, quanto mais eu deixar de ter medo, como a Márcia citou bem, de ser melindrosa em todos os assuntos, eu vou conseguir ser uma boa médium, um bom médium. E eu vou ficar muito feliz, né, de a gente estar formando, vamos dizer, daqui uns meses, né, um novo grupo mediúnico na casa. E garanto para vocês que é um trabalho bastante gratificante e que só nos traz prazer e alegria. A gente aprende muito. Deus abençoe todos vocês e nós mesmos. Agora eu sei. Ao